Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 13. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, acompanha comigo aqui. Mateus 14, 13 até o número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto e apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão, dai-vos de comer. Então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram 2 pedaços que já sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Toma o seu assento em nome de Jesus. Ninguém, na verdade, gosta de deserto. Quando se fala em deserto, se fala num estado difícil de sobrevivência. Eu vou repetir. Quando se fala de deserto, fala de um estado difícil de sobrevivência. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele sempre foi acompanhado por uma multidão. Geralmente, quando se fala de multidão, se está falando de 3 a 5.000 pessoas. Imagina uma multidão de 3 a 5.000 pessoas ouvindo Jesus. Mas esse texto aqui, ele só não fala que é uma multidão, ele dá um número exato de 5.000 pessoas. Repita comigo: 5.000 pessoas. Essa multidão, ela não está procurando Jesus porque Jesus é o Senhor, Ele é o Cristo. Essa multidão está procurando Jesus por causa dos milagres que Jesus está fazendo. A Bíblia diz que uma multidão, entre essas pessoas, de 5.000 pessoas que tem, as pessoas precisam ser curadas, as pessoas precisam de comida, as pessoas estão seguindo Jesus por causa de um motivo específico, que é a cura. São poucos aqueles que estão atrás de Jesus pelo que realmente Ele é, o Salvador. Eu não sei qual é o motivo que você está aqui nessa noite, mas saiba que nós precisamos buscar a Jesus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque quando nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é aquele que direciona os nossos caminhos, Ele é aquele que guarda a nossa vida, é aquele que nos abençoa. Nós não precisamos ir atrás de Jesus pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. E a multidão está seguindo Jesus, e a Bíblia diz que Ele vai atravessar para o outro lado, dentro de um barco, mas a multidão, ela vai acompanhar Jesus. E Jesus então
movido de íntima compaixão. E o que é íntima compaixão? É você sentir a mesma dor da pessoa. Por exemplo, uma mulher que ela perde um filho, você pode até entender ou tentar compreender o que ela está passando, a dor dela. Mas você não perdeu um filho. Então você não pode ter compaixão dela, porque você não sente a mesma dor que ela está sentindo. Mas esses enfermos que estão atrás de Jesus, Jesus olha para eles e vai sentir compaixão, ou seja, a dor do doente, Jesus vai entender, e ele não pode ver um doente, que ele vai curar o enfermo. Ele estende as suas mãos e faz com que todas as enfermidades daquelas pessoas que estavam ali venham ser saradas. As pessoas vão voltar a ficar são, alegres, felizes, sem enfermidade. E Jesus pede para que o povo venha ir para o deserto para poder ser curada. Jesus então, já chegando à tarde, ele atravessa para o outro lado, e quando ele chega do outro lado, diz a Bíblia Sagrada que a multidão o acompanha para o deserto. Repita comigo: deserto. Preste muito bem atenção no que eu vou lhe dizer. Jesus atravessa e vai para o deserto, e o povo vai atrás dele. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Você está nesse deserto, saiba que Jesus já chegou primeiro no seu deserto para poder te dar vitória. Se Ele entende que você vai passar por Ele mesmo já saiu da onde Ele estava e já foi primeiro, aleluia. Você não está sozinho no meio dessa adversidade. Quando Jesus está atravessando para o deserto, a multidão está seguindo ele também para o deserto. Quando você estiver passando ou indo em direção ao deserto, saiba que Jesus já está presente no meio dessa luta. E observe que o texto vai dizer: e chegada já tarde, os seus discípulos aproximaram dele e disse: o lugar é deserto. Porque havia ali um problema muito grande. O povo estava com fome. Já era tarde. Já não tinha mais como o povo continuar seguindo Jesus. Então, a ideia que se dá e é muito mais fácil e muito mais prático, Rodrigo, falar: volta para a aldeia. Por quê? A aldeia é lugar de alimento. A aldeia é lugar da nossa provisão, aonde as capacidades humanas entendem que eu consigo resolver, eu consigo fazer. Não, isso daqui pode ficar tranquilo que eu consigo administrar. A aldeia, a gente está dentro da nossa própria casa, dos nossos próprios problemas, já passamos por eles e já temos a experiência de que eu vou vencer, porque eu já venci uma vez, e a aldeia é lugar de descanso. Só que quando você está no deserto, você passa a ser dependente de Deus. A aldeia é minha casa, meus problemas, já passei por luta, eu sei como é que eu vou resolver, vou tirar onda de novo. Só que você não está na aldeia. Os discípulos, até pela maneira mais prática de ser humano, manda com que aquele povo, aquela multidão, fosse para a aldeia. Por quê? Porque a aldeia é o lugar onde você se vira, dá o teu jeito. Mas o deserto é lugar de provisão, onde somente Deus pode trazer as tuas necessidades para suprir aquilo que você realmente precisa. Eles estão no deserto, não tem comida, e os discípulos estão gritando: despede a multidão, já é tarde e não tem comida para ninguém. Às vezes a gente não se sente assim.
Às vezes as lutas não batem na nossa porta. Às vezes as dificuldades ela não entra. E às vezes nem bate na porta, irmão. Ela vem logo de sola para poder arrebentar a nossa porta. Sabe por quê, irmão? Porque deserto é lugar de provisão. E deserto você passa a ser eterno dependente de Deus. Posso te dizer um negócio, irmãos? O povo saiu do Egito e foi para o deserto. Chegou lá, eles não tinham comida e não tinha água, mas eles eram dependentes daquele que criou os céus e a terra. Deserto, irmãos, é lugar de aprendizado. Deserto é lugar de você viver milagre. Deserto é lugar de você entender que você não é nada, que você não consegue, que você não pode, mas o Senhor, quando traz a provisão no meio do deserto, você vive experiências novas. Quando você passar no meio de um deserto, saiba que você vai viver experiências novas, experiências que ninguém viveu. Você imagina só uma multidão para ser alimentado. Os discípulos estão dizendo: olha, manda todo mundo embora para a aldeia, porque lá eles vão resolver o problema deles, porque lá tem alimento, tem mantimento, eles podem ir. Aqui no deserto não tem como resolver o problema. Então o que é mais fácil? Manda embora para a aldeia. Aldeia, você mesmo resolve. Deserto, tu vai ter que ficar. Ô Jesus, quando é que vai chegar a vitória? Deserto é você estar na beira de um tanque 38 anos, irmãos, esperando um milagre do céu. Deserto é lugar de entender que só Deus pode entrar para resolver. Eles estão no deserto. Jesus então vai ouvir os discípulos dizer: olha, Senhor, manda embora. Não tem como resolver esse problema. Não tem como mais dar comida para esse povo. São 5.000 pessoas. Se a gente tivesse até dinheiro, a gente ia lá comprar, mas não tem como. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus vai olhar para os discípulos e vai falar: não, dá de comer a eles. Será que Jesus não sabia, irmãos, que não havia comida para aquele povo todo? Sim ou não? Jesus sabia que não havia comida para aquele povo todo? Sim ou não? Lógico que ele sabia. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que Deus permite você chegar no limite para o milagre ser maior. Quantas das vezes a gente chega às vezes no limite e fala: eu não vou mais conseguir, eu não vou mais fazer, eu não vou mais entrar. E Deus vem, traz a Juliette para cá, traz alguém para cá e fala: não, você vai conseguir, porque eu sou contigo. Tem alimento, tem provisão de Deus no meio do deserto. E a gente às vezes fica ansioso porque as coisas não estão acontecendo. Tem alguém aqui que sofre de crise de ansiedade? A ansiedade, irmãos, faz a gente tomar decisões precipitadas. Sabia disso? Repita comigo: ansiedade nos faz tomar decisões precipitadas. Pessoa, quando está muito ansiosa, ela fica: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E agora não tem a comida, a aldeia está longe, mas a multidão está aqui. Jesus fala assim: ó, dá de comer a eles. Jesus não está preocupado com o que os outros estão pensando. Ele está preocupado com o que ele tem, o céu a seu favor. Quando a gente tem o céu a nosso favor, as nossas ansiedades, elas são nada diante de quem é o nosso Deus. As nossas ansiedades não são nada. Deixa eu lhe explicar um negócio. 90% das pessoas que sofrem de ansiedade, elas ficam loucas, e 90% daquilo que elas esperam que vão acontecer não acontece. Sabia disso? Sofreu de ansiedade à toa. Sofreu por quê? Porque amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Deus sempre proveu. Sofreu de ansiedade porque amanhã tem um aluguel. Deus sempre proveu, irmão. Tu não está vivo até aqui, até o dia de hoje? Levanta a tua mão e diga assim: olha eu aqui.
Sabe o que é isso, irmão? Isso aí é um sustento, cuidado de Deus com a sua vida. Você está preocupado, ficou preocupado a sua vida toda com tantas coisas, e olha você aqui vivo, olha você aqui adorando ao nome do Senhor, olha você aqui no melhor lugar que você poderia estar na sua vida, porque sofre de ansiedade. Senhor, não tem comida para esse povo, é muita gente, manda eles embora, pelo amor de Deus, não tem como. Jesus, dá de comer esse povo aí. Senhor, não tem comida. E olha o que o texto diz. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão. Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que colocam dificuldade para que o milagre não aconteça. O lugar é deserto, a hora já é avançada. É como se eles estivessem dizendo: Senhor, nem dá mais tempo de comprar. Se for lá buscar, voltar, não dá mais tempo. É melhor, a gente sempre toma as decisões mais fáceis. Cuidado com as decisões fáceis que a gente toma na vida. Deixa eu melhorar isso aqui para tu dar glória a Deus. A Bíblia diz que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí Abraão falou assim: ó, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, olhou para o lado e viu as campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra, como se fosse o jardim do Senhor. Coisa linda. Cuidado com as decisões que você toma pelo que você vê. Ele olhou e falou: rapaz, me dei bem. Tio, o senhor vai para cá? Para lá é deserto, eu vou para cá. A Bíblia diz que Ló pegou seus animais, pegou a sua família e foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Deus olhou para Abraão e falou assim: Abraão, levanta os seus olhos. Abraão levantou os olhos e fala: está vendo toda essa terra que está aqui? Tudo isso eu te darei. Sabe por quê, irmão? Porque é melhor estar no deserto com Deus do que estar nas campinas com o diabo. Muito cuidado com aquilo que os teus olhos veem. Podem te levar a caminhos que não agradam ao Senhor. As decisões que você toma hoje, elas podem influenciar o teu futuro. Muito cuidado com isso. Decisões são coisas que a gente toma com a cabeça fresca. Pensa duas vezes, busca Deus. Olha o que o texto diz: não coloque desculpa. O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Ou seja, manda todo mundo meter o pé. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dá-lhe de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Fala a verdade, irmão. Não, fala a verdade. 5 pães e 2 peixes. Isso aí, pastor Daniel, eu nem divido contigo, eu como sozinho. Por isso que eu estou gordinho, irmão. Gordinho não, forte, né, Anderson? Aleluia. Por isso que eu estou forte, irmão. Comer 5 pães e 2 peixes, irmã Emília, tranquilo, não tem nenhum problema. Agora você imagina pegar 5 pães e 2 peixes e dividir com a multidão de 5.000 pessoas. Existem coisas que você que vai fazer. Existem coisas que só Ele pode fazer. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que entregar o melhor que você tem. Os 5 pães e os 2 peixes. Para eles serem multiplicados. Porque quando está na mão de Deus, tem milagre para a sua vida. Quando está na mão de Deus, tem algo de extraordinário na sua vida. Opa, eita glória. Não, deixa aí. Cara, boa, 43, irmão. O cara calça 43, tu quer o quê? Olha só o que diz o texto. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe-vos de comer.
Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Porque tudo que é coisa pouca, quando a gente entrega na mão de Deus, se torna muito. Tudo que é coisa pouca na mão de Deus se torna muito. Olha o que o texto diz: traz aqui. E eles trouxeram, e tendo mandado a multidão assentar-se sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Quando ele pega o pão, a primeira coisa que ele faz, ele não vai dividir. Diga comigo, ele não dividiu. Primeiro ele orou a Deus. Que a gente tem mania de tudo que a gente tem, aí eu vou dar para fulano, eu vou dar para ciclano, eu vou dar para Beltrano, eu vou dar para X, vou dar para L, vou dar para Y, aí dá para todo mundo. Aí quando chega a tua vez, tu não tem mais. Primeiro você multiplica. Olha para o irmão que está do teu lado, multiplica aquilo que tu tem. Depois você dá. Senão você vai ficar sem. Todas as vezes que você dá o que você tem para os outros, você está fazendo da maneira errada. Primeiro você multiplica. Eu estava ouvindo um irmão essa semana ministrando acerca de finanças, e ele falou algo que me chamou muita atenção, Anderson, muito mesmo. Ele falou: se você der 100 mil reais a uma pessoa que ela não entende de recurso financeiro, e 100 mil reais a uma pessoa que entende de recurso financeiro, a pessoa que não entende de recurso financeiro, ela vai pegar e vai gastar os 100 mil reais, e daqui a pouco ela vai ficar sem. Mas a pessoa que entende de recurso financeiro, ela vai pegar os 100 mil reais, ela vai multiplicar aqueles 100 mil reais. Porque todas as vezes que você dá aquilo que você tem, você também fica sem. Isso é o texto que está dizendo. Ele primeiro levantou os céus, orou, botou o povo assentado. Aí ele vai pegar o cesto e vai distribuir para os discípulos, e os discípulos para a multidão. Tem coisas, irmãos, que é para você buscar. Tem coisas, tem bênçãos de Deus que vai vir sobre a sua vida. Você quer ver um negócio? A Bíblia diz que a parábola das 10 virgens, 5 eram loucas e 5 eram prudentes. As prudentes, elas encheram a vasilha de azeite, ligaram a lamparina, estavam trabalhando, estavam vigiando, e as loucas estavam com a sua lamparina apagada, mas não levaram azeite de reserva. Porque tudo que nós temos, irmãos, às vezes tem que ser tirado da reserva. A Bíblia Sagrada nos diz que elas vão pegar o azeite e vão caminhando. Só que quem levou está cheio, e quem não levou está vazio. Aí o noivo tardou a vir, demorou. Quando ele chega, todas elas estavam dormindo, mas o som do alarido desceu. Quando elas ouviram, e as 10 ouviram, umas pegaram azeite e enfiaram na botija e continuaram a caminhada, continuaram fazendo o que lhe foi proposto. Mas as loucas falaram: ah, Senhor, acabou meu azeite, tem como você me emprestar um pouquinho do teu? Não, ela falou: não tem como, irmão. Porque cada um tem que viver com o que a pessoa buscou, com aquilo que se tem. Você não vai pegar a unção do Daniel, você tem que viver com aquilo que Deus te deu. E é isso daí, tem que ser constante na sua vida. Tudo que tem, tudo que você tem, você precisa multiplicar, você precisa preservar. Olha só o texto. Jesus, depois que orou, ele deu a bandeja aos discípulos, o cesto aos discípulos, e os discípulos deu à multidão, e comeram
Todos, diga comigo, todos comeram. Sabe por que todos comeram, irmãos? Porque houve a multiplicação primeiro. Se ele pega das 5 pães, ele ia pegar um pedacinho do peixe ali, do pão, ia partir, ia dar para acho que uns 15, 20 pessoas ali, e o pão ia acabar. Mas primeiro ele multiplica. E comeram todos e saciaram e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. Que coisa linda, irmãos. O que eu aprendo com isso? No reino de Deus não pode haver desperdício. Todas as vezes que nós desperdiçamos as coisas, que nós não sabemos administrar, as coisas que Deus coloca na nossa mão, se perde. Aí no final você sempre fica sem. Mas quando Deus, Ele nos dá alguma coisa para a gente fazer, algum projeto para a gente cumprir, saiba de uma coisa: você precisa guardar o que sobrou. 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Fique de pé em nome de Jesus. O deserto que Jesus chamou aquele povo não foi para poder matar eles, foi para providenciar milagre na vida deles.